Muito bom dia, irmãos queridos. Estou aqui em Machado, cheio de saudades das nossas reuniões presenciais, das nossas conversas, dos nossos estudos juntos e louvor a Deus. Enfim, muita saudade dos irmãos e muita saudade da igreja. Nós hoje vamos estudar a palavra de Deus no livro de Salmos, o de número 46. Quero começar lembrando que o livro de Salmos não tem capítulo. Cada salmo é uma obra completa. Então nós devemos falar salmo de número 15, salmo de número 20, salmo de número 40, salmo de número 46 e assim por diante. Cada salmo é uma obra completa. Por que vamos ler a palavra de Deus de início? A razão é que quando nós nos reunimos com alguém muito importante, alguém com uma autoridade muito elevada, primeiro fala essa pessoa importante e depois falamos nós. Então, quando nos reunimos na igreja, primeiro lemos a palavra de Deus, ou seja, Deus falando a nós. E depois então nós nos dirigimos a Deus em oração. Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, o de número 46, como já disse. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim termina a leitura do Salmo de número 46. Que Deus seja gracioso e inscreva em nosso coração os maravilhosos ensinos desta passagem tão rica. Irmãos, tendo ouvido a palavra de Deus, então vamos falar com Deus. Agora, quando nós falamos com Deus, a primeira coisa que temos a dizer a Ele é que não somos adequados para comparecer à presença dEle. Não somos adequados para prestar culto. Então, como fazer? Bem, nós fazemos isso pelos méritos de Jesus Cristo. E a primeira coisa que fazemos é confessar os nossos pecados. Vamos então orar neste instante. Eu quero convidá-lo para curvar a sua cabeça e para orar comigo, confessando os nossos pecados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer-te, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler, pelas maravilhas contidas na tua lei, pelos ensinamentos tão ricos. Mas quando olhamos para nós mesmos, Senhor, não nos sentimos adequados para comparecer à tua presença. Não nos sentimos adequados para prestar culto ao teu nome, Senhor. Olhamos para as nossas ações
e encontramos nelas, ó Senhor, pecados, coisas que contrariam a Tua vontade e coisas que nos envergonham. Quando olhamos, ó Senhor, para as nossas palavras, encontramos nelas coisas erradas, ó Senhor. E nem sempre falamos o que edifica e o que exalta o Teu nome, Senhor. Nossos pensamentos, Senhor, às vezes nós erramos pensando coisas, ó Senhor, que não Te agradam. Então nós queremos confessar os nossos pecados. Queremos reconhecer, Senhor, que somos pecadores. E queremos pedir-Te que o sangue de Jesus nos purifique de todos os nossos pecados, para que de forma aceitável nós prestemos culto ao Teu nome e nos apresentemos diante de Ti, ó Senhor. Agradecemos-Te, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que Tu perdoas e que Tu Te esqueces dos nossos pecados para sempre. E então nós podemos chegar perante Ti. E Te agradecemos por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Agora, Deus falou conosco através da Sua palavra. Nós falamos com Deus através da oração. Então, estamos prontos para dar prosseguimento ao culto, ao nosso diálogo com Deus. E agora nós podemos cantar e vamos então exaltar o nome de Deus. Vamos cantar o hino de número 10 do nosso inário, chamado de Cânticos Espirituais, e vamos louvar assim o nome de Deus. Eu não vou cantar com os irmãos, porque isso atrapalharia os belos hinos e a voz, as belas vozes dos cantores que vão dirigir este hino, não é? E assim os irmãos poderão acompanhar. Então compreendam que eu não vou cantar para que minha voz não sobreponha a voz desses cantores tão fantásticos. E embora eu tenha por filosofia que é melhor cantar feio do que chorar bonito, não é? Mas eu vou louvar a Deus considerando a letra tão maravilhosa deste hino. Cantem os irmãos com estes cantores. Hino de número 10. Hino maravilhoso. Mas neste instante,
nesse momento de reunião com Deus e com os irmãos, de comunhão com os irmãos, é também o tempo de, depois de exaltar a Deus, apresentar nossos pedidos, interceder diante de Deus em favor dos necessitados. E vamos orar mais uma vez, pedir que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe os médicos que estão tratando dos enfermos desta pandemia e pedir que Deus abençoe a sua igreja que tem sido preservada até aqui, mas também que tem sido impedida de reunir-se por conta dessa pandemia. Vamos orar a Deus, curvando nossa fronte e intercedendo pelo nosso povo. Santíssimo Deus, mais uma vez chegamos diante de Ti, Senhor, tendo ouvido a Tua palavra no Salmo 46 e já tendo confessado os nossos pecados, ó Senhor, tendo exaltado o Teu nome por meio de um hino tão maravilhoso, Senhor, que enriquece a nossa alma, nós agora, Senhor, nos apresentamos perante Ti para suplicar a Tua bênção, para suplicar o Teu cuidado, ó Senhor. Queremos pedir-te primeiramente em favor de todo o nosso planeta, das pessoas que se acham acometidas por este vírus, ó Senhor, por essa pandemia. Nós queremos pedir-te, Senhor, que na Tua misericórdia, Senhor, essas pessoas se voltem para Ti, reconheçam o Teu poder, que se voltem para uma espiritualidade verdadeira, que estas pessoas passem a amar o próximo e passem a reconhecer ao Senhor o quanto devem a Ti, que a proteção delas depende de Ti, Senhor. Pedimos-Te que elas vejam a necessidade que estão passando como uma porta aberta para recorrer ao Teu nome e à Tua presença, Senhor. Queremos pedir-te em favor dos médicos que estão na linha de frente no combate a essa pandemia. Queremos pedir que Tu os preserves, ó Senhor, que Tu concedas, ó Senhor, disposição, altruísmo e vigor a eles, ó Senhor, saúde, para que combatam com eficácia esse mal que atinge a humanidade, ó Senhor. Queremos pedir-te, em nome de Jesus Cristo, pelo nosso país, pelas autoridades, ó Senhor. Queremos pedir-te que eles tenham decisões sábias para o povo e que conduza o povo brasileiro, Senhor, a um bom lugar de descanso, de refúgio. Queremos pedir-te, Senhor, que Tu abençoes a cada família, a cada igreja, ó Senhor, e que o Teu povo seja preservado por Ti, Senhor. Queremos pedir-te, Senhor, que Tu preserves a nossa fé e nesses dias que estamos impedidos de nos reunirmos presencialmente, Senhor, que Tu recebas o nosso culto, ó Senhor, individual, e que isso, Senhor, seja edificante, que essa nova ferramenta, Senhor, seja útil para a pregação e propagação da Tua palavra, ó Senhor. Abençoa a família de cada uma, Senhor, onde estiver, guarda cada um. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem, irmãos, Salmo 46. Este salmo é uma expressão clara, muito clara, da confiança no Senhor. E se o texto devesse responder a alguma pergunta, certamente a pergunta seria: quais são os motivos pelos quais alguém pode confiar plenamente em Deus? Quais são os motivos expressos e claros da confiança desses servos de Deus na situação em que eles se encontraram? Eu creio que a resposta a essas perguntas teremos uma visão clara de qual deve ser a nossa confiança. Respondendo a essas perguntas, enfim, também responderemos a nós mesmos quanto à confiança que devemos ter em Deus. Nós estamos envolvidos em uma pandemia e é um problema que
mostra a necessidade de termos alguma coisa firme e segura em que confiar. Mostra que nós precisamos de apoio. Mostra que por nós mesmos não podemos andar por este mundo. Precisamos do apoio divino e nós temos isso sempre nos meios de tempos difíceis na palavra de Deus. Então é hora de recorrermos à palavra de Deus, ao estudo profundo e piedoso da escola dominical. No Salmo de número 46, nós temos 3 cenários diante de nós. Os versos de 1 a 3, os versos de 4 a 7 e os versos de 8 a 11. Bom, nas Bíblias mais antigas, no final do verso 3, nós tínhamos uma pequena palavra, Selá. E depois, no final do verso de número 7, também tínhamos Selá. E no final do verso 11, também tínhamos Selá. 3 vezes a palavra Selá. Essa palavra indicava que ali devia haver um cântico com voz mais alta, mais elevada, levando em consideração que este salmo era um cântico. E significava não somente que a voz devia ser elevada ali, a nota mais alta, mas significava também que era o principal ensino. Isso nem sempre é lembrado por nós, mas seria o equivalente ao nosso coro, o que indica que depois do verso 3, esse coro devia ser cantado. Depois do verso 7, então o coro estaria lá. E depois do verso 11, no final, o coro também estaria. Se vocês observarem, quando nós cantamos o hino, nós cantamos uma estrofe e depois cantamos o coro. Cantamos uma outra estrofe e depois cantamos o coro. Cantamos uma terceira estrofe e também cantamos o coro. Porque nós repetimos o coro sempre depois de cada estrofe. Repetimos o coro, porque o coro é a mensagem mais importante que queremos deixar gravada no coração dos ouvintes. Então, por aí os irmãos já veem que o coro do Salmo 46 é a sua mensagem central, mais elevada. E assim, nós temos no Salmo que o seu coro seria: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso no verso 11, isso também no verso 7, e isso devia ser cantado também depois do verso 3. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa maravilhosa! Então, dos versos 1 a 3, nós temos o cenário aí, a imagem do poder de Deus sobre a natureza. É um terremoto cataclísmico em que o mundo é desfeito e abalado. E o poder de Deus sobre a natureza é exibido neste cenário. No segundo cenário, os versos 4 a 7, nós temos aí uma imagem de uma cidade totalmente tomada por um cerco maciço, um monte de inimigos ao seu redor. E novamente o poder de Deus é celebrado sobre esses inimigos da cidade. No terceiro cenário, nos versos 8 a 11, nós temos uma imagem de um campo de batalha após o fim da luta. E como os corpos dos inimigos e as suas armas de guerra estão espalhadas por todo o lado, é o que nós vemos. É uma repercussão no campo de batalha em que os corpos dos inimigos derrotados de Deus são contemplados. E assim, o poder de Deus sobre todo o mundo em guerra é celebrado neste cenário
no Salmo 46. E a repetição enfática do Salmo, no seu coro, é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Como você vê, é um salmo bastante adequado para a situação em que vivemos. Nós vivemos em um tempo de pandemia. Todo mundo em quarentena. Pessoas em casa, isoladas. E todos temerosos, temendo a morte, temendo o desemprego, temendo a fome. Todos no mundo temerosos. E nós vivemos neste tempo, aparentemente sem solução. Enquanto os cientistas não descobrirem um remédio efetivo para o tratamento da Covid-19, enquanto os cientistas não descobrirem uma vacina, enquanto os médicos não puderem curar este mal, o temor atinge a toda a humanidade. Bem, por isso escolhi este salmo para as nossas considerações nesta escola dominical. Salmo 46. O contexto em que este salmo foi escrito é muito rico e interessante. E o contexto é o de Isaías, é o do livro de Isaías, no capítulo 36 até o capítulo 40. Isaías 36 até o capítulo de número 40. Judá, que tinha por capital a Jerusalém, havia sido tomada pelos assírios e Senaqueribe tinha sitiado Judá. E é interessante, era muita gente, 185 mil soldados ou mais sitiaram Jerusalém, sitiaram Judá. Então, as lavouras ficavam fora dos muros e não havia como buscar água e não havia como buscar alimentos fora do muro. A situação era aparentemente irremediável. E nesse contexto, o general dos assírios, o general de Senaqueribe, general de guerra, chamava-se Rabsaqué. E se você olhar no capítulo 36 do profeta Isaías, no verso de número 4, Rabsaqué manda um recado para Ezequias e diz: assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, exaltando o rei da Assíria. Que confiança é essa que vocês têm, Ezequias? Em quem vocês se estribam? Notaram aí? Aparentemente não havia solução, não havia socorro. E o Rabsaqué sabia disso muito bem. E uma cidade sitiada não demorava muito para sucumbir nas mãos dos inimigos. Não é? Ok, e quando chega então no verso de número 12 do capítulo 36 de Isaías, nós lemos assim: mas Rabsaqué lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras, a ti somente e ao teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Quando uma cidade estava sitiada, não havia como trazer alimento para dentro dos muros. Então, diz aí o Rabsaqué de forma muito ofensiva e rindo do povo de Deus, que eles haveriam de comer o próprio excremento. E também haveriam de beber a própria urina, posto não terem água. Era uma situação realmente desesperadora. Aparentemente, aos nossos olhos, não tinha o que ser feito. Qual é a resposta de Ezequias à primeira colocação de Rabsaqué? Que confiança é essa em que te estribas?
Bom, Ezequias responde então com o verso 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como eu gosto disso, como eu gosto de ver homens de fé, pessoas que acreditam contra as circunstâncias, pessoas que olham acima das circunstâncias e pessoas que confiam em Deus, mesmo quando aos olhos humanos não há solução. Isso é maravilhoso, isso me incentiva, isso me deixa empolgado. É preciso que creiamos em Deus assim, mesmo quando não há esperança, mesmo quando não há solução aos nossos olhos, não há solução ao nosso alcance, é preciso continuar crendo em Deus e certos de que se Deus é por nós, nada pode ser contra nós. E com relação à colocação de Rabsaque, de que o povo haveria de beber a própria urina, então o verso 4 do Salmo 46 nos deixa bem claro que isso não haveria de acontecer. Então é dito aí, há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quando Rabsaque disse que o povo haveria de beber a própria urina, diz aí o salmista no Salmo 46, no verso 4, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Está se referindo à fonte de Gion. Rabsaque estava errado. Havia um rio que corria por entre as rochas e brotava no centro da cidade. Que coisa maravilhosa! E ele disse que esse rio é o santuário das moradas do Altíssimo. Deixa eu dizer aos irmãos, nesse tempo de sofrimentos, de pandemia, de medo, de necessidades, há um rio para nós. E que rio é este? É o santuário da morada ou das moradas do Altíssimo. Nós podemos recorrer a Deus. Ele está perto. Ele está ao nosso lado. Nós podemos mostrar a nossa confiança, mesmo contra as circunstâncias. Podemos continuar crendo em Deus. Podemos continuar confiando em Deus. Bem, irmãos, o que aconteceu lá no contexto em que o Salmo foi produzido? No capítulo 37, a partir do verso 36 do capítulo 37, nós temos o acontecido lá. Lembram-se? Judá estava sitiada. Mais de 185 mil soldados cercavam Judá. E agora, o que aconteceu durante a noite? Quando Ezequias mostrou a sua confiança e o povo de Deus mostrou a sua confiança no Senhor. Diz assim o verso 36 do capítulo 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes já eram cadáveres. E se você continuar lendo no verso 37 e 38, Senaqueribe, rei da Assíria, foi morto pelos seus próprios filhos, que reinaram em seu lugar. Há uma coisa que jamais devemos fazer: levantar contra os justos, levantarmos-nos contra os inocentes, levantarmos-nos contra Deus. Isso é bobagem. Lutar contra Deus, basta uma vontade de Deus e a nossa vida nada é, nada vale. Bem, isso foi uma grande lição para Ezequias. Quem o livrou das mãos de Senaqueribe? Quem o livrou das mãos de Rabsaque? Quem o livrou foi Deus. Fez isso de forma miraculosa e numa noite só morreram 185 mil homens, 1000 soldados assírios. Notem bem este ensinamento. O livramento foi miraculoso.
inesperado, impossível aos olhos humanos, mas aquilo que aos nossos olhos é impossível, para Deus é possível e simples e fácil. No livro de Jó, no capítulo 42, no verso de número 2, nós lemos assim: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aí Jó está se referindo a Deus. Deus pode todas as coisas e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Agora, irmãos, nós sempre precisamos aprender com as nossas experiências. Eu tenho dito sempre que eu aprendi muitas coisas das pessoas com quem vivi e aprendi muitas coisas dos livros que eu li, mas eu aprendi mais coisas das experiências que eu vivi. E essas coisas que aprendi vivendo-as, eu nunca mais me esqueci delas. Elas marcaram definitivamente a minha vida. E por mais que eu viva, eu vou me lembrar delas. São coisas que só aprendemos quando vivemos. Há coisas que não podem ser aprendidas em livros de escola. Há coisas que não podem ser aprendidas de diálogos. Há coisas que precisamos viver para aprender. E Ezequias passou por toda essa trágica experiência e devia ter aprendido disso. Aí, no capítulo 38, então, vamos ver o que ele aprendeu disso, se ele aprendeu a confiar em Deus. No verso 1, nós lemos assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o verso de número 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Se você continuar lendo no verso 3, ele desatou a chorar e ele pediu que Deus tivesse dele misericórdia. Ora, Deus havia libertado Ezequias do sítio de Senaqueribe, da Assíria. Se Deus quisesse, Deus era poderoso para libertar Ezequias também dessa enfermidade. Mas Ezequias não relacionou uma coisa com a outra. Ele se desesperou e se pôs a chorar, porque sabia que iria morrer. Então ele orou muito a Deus e pediu que Deus tivesse dele misericórdia na hora do seu medo, na hora do seu pavor da morte. Então no verso de número 5 do capítulo 38 de Ezequias, nós lemos assim: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor. Isso aqui é Deus mandando o profeta Isaías ir a Ezequias e falar com ele. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Veja aí, Deus deu a ele mais 15 anos de existência. Um longo período de vida Deus deu a ele, a Ezequias. Que experiência rica essa, para ser guardada no coração, para ser aprendida e não mais esquecida. Deus tinha livrado Ezequias dos assírios e agora Deus cuidara pessoalmente da saúde de Ezequias. E quando ele adoeceu para morrer, ele orou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração e estendeu a sua vida por mais 15 anos. Isso mostra o que diz Tiago, que a oração do justo pode muito em sua eficácia. Essa é a razão pela qual, quando os meus filhos adoecem, a primeira coisa que eu faço é orar por eles. Quando eu sei de qualquer problema na família ou de qualquer pessoa necessitada, a primeira coisa que eu faço é orar por elas.
Claro, nós devemos ser prudentes e seguir todas as orientações e fazer aquilo que nos é possível fazer. Mas quando não podemos solucionar as coisas, dependemos de Deus, então é hora de orar a Deus, de confiar nele. E então Ezequias começou a se recuperar em sua saúde. E quando ele estava se recompondo em sua saúde, a Babilônia ficou sabendo da sua doença e do seu restabelecimento. E no capítulo 39, nós encontramos uma embaixada da Babilônia visitando Ezequias, e o que o alegrou muito. E nós temos assim no verso 1: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Veja aí, Merodach-Baladã, esse general, quando ficou sabendo da recuperação de Ezequias, enviou um presente, enviou uma carta e foi visitar Ezequias. Quando Ezequias viu Merodach-Baladã, ele se alegrou com uma possibilidade que só podia aparecer na cabeça de Ezequias. Ele pensou: eu agora me livro de fato dos meus inimigos e do que tem restado dos meus inimigos. Eu vou fazer uma aliança com a Babilônia e então vou destruir o que sobrou da Assíria e vou me livrar das tribos do norte de Israel. E assim estão acabados os meus problemas. Veja, irmãos, quem havia libertado Ezequias dos 185 mil soldados da Assíria? Deus havia feito isso. Então Ezequias adoeceu. Quem cuidou pessoalmente da saúde de Ezequias e deu a ele mais 15 anos de existência? Deus fez isso. E agora, Ezequias se alegra na possibilidade de confiar em alguém que Ezequias achava podia sim resolver todos os seus problemas restantes. Não era tempo de Ezequias se lembrar de que Deus o livrara em todas aquelas situações. Não era tempo de Ezequias se lembrar de que Deus lhe dera a saúde. Bem, era tempo de Ezequias louvar a Deus, agradecer a Deus e não afastar-se de Deus. E então Ezequias achou que quem podia resolver os seus problemas era Merodach-Baladã, era a Babilônia, e quis então fazer uma aliança com a Babilônia. Ezequias teria sido muito melhor se quisesse fazer uma aliança com Deus. Não, ele quis fazer uma aliança com Merodach-Baladã. Então, para impressionar Merodach-Baladã, ele saiu e mostrou a Merodach-Baladã todos os tesouros de Jerusalém. Mostrou a Merodach-Baladã todo o exército do seu país, todas as suas armas, e para impressionar Merodach-Baladã. Então Deus chamou Isaías e disse: Isaías, volta lá e fala novamente com Ezequias. E Isaías voltou, procurou o rei Ezequias e disse a Ezequias: o que você mostrou a Merodach-Baladã? Ezequias disse: eu mostrei tudo que existe de armas aqui e mostrei todos os tesouros nossos e do templo para Merodach-Baladã. Então Isaías disse: tudo o que você mostrou a Merodach-Baladã será dele, e ele vai levar para a Babilônia, vai tomar e levar. Que coisa triste, que notícia arrasadora. Isso seria o fim do povo de Israel, o povo de Judá particularmente, não é? Agora, o profeta Isaías continua
ensinando a Ezequias. E no capítulo 40, no verso de número 15, nós temos aí Isaías falando sobre como Deus está acima das nações, como Deus é maior do que as nações. O poder de Deus é infinitamente maior que o poder dos homens, que o poder das nações. Seria muito melhor se, ao invés de confiar na Babilônia, Ezequias tivesse confiado em Deus. Ora, a Babilônia nem era uma nação tão poderosa, tão grande. E Ezequias preferiu confiar em Merodach-Baladã, na Babilônia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Claro que você nasceu porque Deus criou você. Não foi você que escolheu a época que ia nascer, em que ia nascer. Não foi você que escolheu seus pais. Não foi você que escolheu nascer homem ou mulher. Não foi você que escolheu o país em que ia viver, o tempo em que iria nascer. Deus fez tudo por você. Mas agora, algumas pessoas preferem confiar no intelecto. Outras pessoas preferem confiar na carteira, no emprego. Outras pessoas preferem confiar na saúde e em coisas deste mundo. Não seria melhor se confiassem em Deus, que deu as circunstâncias e que deu todas as coisas que você tem? Pois bem, então no verso 15 do capítulo 40 do profeta Isaías, nós lemos assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Vamos pensar em nações grandes: Estados Unidos, China, Canadá, Brasil. Diz-nos o profeta, no capítulo 40, no verso 15, que as nações são consideradas perante Deus como um pingo que cai de um balde. Então ele acha que um pingo que cai de um balde não é adequado para ser comparado com Deus. E ele diminui o referencial. E ele diz assim na sequência do verso 15: e como um grão de pó na balança. Um grão de pó na balança. Eu acho isso irônico, porque parece que um grão de pó na balança não faz diferença nenhuma. Na verdade faz, mas é tão pequena que não pode ser vista por nós, percebida por nós, não é? E ele acha que um pingo que cai de um balde e um grão de pó na balança não são adequados para ser comparado com Deus. Então ele diminui, ele diz que as ilhas são como o pó fino que se levanta. Vamos lembrar que continentes são ilhas. Então os continentes comparados com Deus, os 5 continentes comparados com Deus, são como um pingo que cai de um balde, um grão de pó na balança, o pó fino que se levanta. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual o seu tamanho diante de Deus? Se os continentes são diante do Senhor, como um pingo que cai de um balde, um grão de pó na balança e o pó fino que se levanta, e o seu tamanho? Que tamanho você possui diante de Deus? Outra pergunta: este Deus é suficientemente grande e poderoso para você confiar a Ele os seus problemas, as suas dificuldades? Vamos lembrar de que você só pode ter um problema que seja no máximo do seu tamanho. É impossível que tenhamos problemas que sejam maiores do que nós. Então, será que este Deus é grande o suficiente para você confiar a Ele os seus problemas? Bom, vamos continuar no nosso texto. No verso 16,
O profeta faz uma comparação por um lado diferente. Ele diz sobre o Líbano e diz sobre os seus animais. Ele diz que nem todo o Líbano seria suficiente, e os seus animais também, para se oferecer um sacrifício a Deus. No verso de número 17, ele reúne agora todas as nações e coloca essas nações juntas. E então ele diz assim: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Vejam, ele reúne todas as nações e ele diminui o referencial. Ele diz primeiro como um pingo que cai de um balde, depois como um grão de pó na balança, depois como pó fino que se levanta, e depois ele diz agora como nada. Todas as nações, não uma, não só os Estados Unidos, não só a China, não só o Canadá, não só o Brasil, mas todas as nações juntas perante Deus são como coisa que não é nada. Um pingo que cai de um balde, um grão de pó na balança, pó fino que se levanta como nada. Ele acha que nada é muito grande para ser comparado com Deus, e ele então diminui o referencial. E ele diz assim que ele as considera menos do que nada, menos do que nada. Não é mais possível comparar. Que coisa compararemos para que tenhamos uma ideia da imensidão, do tamanho e do poder de Deus? Não é possível comparar a Deus com nenhuma coisa. É como aquilo que nós achamos que é enorme, que não conseguimos nem ter a ideia da dimensão. Deus considera como um pingo que cai de um balde. Deus considera como grão de pó na balança. Deus considera como pó fino que se levanta. Deus considera como nada, como menos do que nada. E agora ele diz que são diante de Deus como um vácuo. Ora, o termo vácuo não tem definição. Mas é isso que aquilo que nós consideramos enorme. Não conseguimos ter ideia da dimensão. É isso que essas coisas são diante de Deus. Ou seja, seria muito melhor se Ezequias tivesse confiado em Deus do que se ele tivesse confiado em Merodach-Baladã, como confiou. Muito bem. E agora, no verso de número 18, o profeta desiste de comparar Deus com qualquer outra coisa. E ele então diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Percebem isso? É impossível comparar Deus com qualquer coisa. Nós não podemos comparar Deus com nada. E Ezequias, embora tivesse sido libertado do sítio da Assíria por Deus, ele foi libertado por Deus, embora tivesse sido curado por Deus e tendo recebido mais 15 anos de vida, diante de um problema menor, ele preferiu confiar em Merodach-Baladã. Pergunta novamente: quem é o seu Merodach-Baladã? Em quem você confia? Deixa eu dizer, se você ainda não enfrentou problemas assim, um dia você enfrentará na sua vida problemas que você não poderá solucionar. Onde você vai colocar a sua confiança? Onde você vai colocar a sua fé quando a morte bater à sua porta? Quando a enfermidade bater sem cura, bater à sua porta? Em quem você confia? Em quem você colocará a sua fé? A minha pergunta continua: será que este Deus é grande o suficiente para você depositar nele a sua fé e confiar nele a solução dos seus problemas? É dito então
a Ezequias, aqui no verso 31 do capítulo 40 de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É assim os que esperam no Senhor. Ah, Ezequias, teria sido tão melhor se você tivesse colocado a sua confiança no Altíssimo, tivesse colocado a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Então, nessas circunstâncias, quando você se sentir abatido, quando você se sentir cheio de temor, em nosso país que sofre de uma pandemia, lembre-se de que confiar em Deus é melhor. Devemos fazer todas as coisas que estão ao nosso alcance, devemos ser prudentes, devemos usar máscara, se for o caso, devemos participar da quarentena enquanto for determinado que devamos, e devemos fazer todas as coisas, mas a nossa fé, a nossa confiança só pode estar no Deus poderoso que fez os céus e a terra. Por essa razão, nesse contexto todo, é que o Salmo de número 46 foi escrito. Então, considere aí os seus ensinamentos. Eu quero ler novamente o verso 1, o verso 7 e o verso 11. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu espero que quando chegar a sua hora de necessidade, você prefira colocar a sua fé e a sua confiança no Senhor dos exércitos, e não em qualquer Merodach Baladã deste mundo. E que Deus abençoe para que esses ensinamentos fiquem gravados no seu coração. Eu quero convidar você a orar agora, respondendo aos ensinos da palavra de Deus. Então, quero convidá-lo a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e vamos orar. E depois que orarmos, vamos cantar um hino que intercede pela nossa pátria, o hino 376 do Inário Cânticos Espirituais. Vamos orar a Deus e interceder pelo nosso povo e responder a Deus conforme os ensinamentos da sua palavra. Vamos curvar a nossa fronte e fechar os nossos olhos e vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos pela tua palavra, que nos ensina, Senhor, nos lembra de que é melhor confiar em ti do que confiar nos poderes e nas forças deste mundo, ó Senhor. Pai bendito e celestial, quantas vezes confiamos em nosso intelecto, quantas vezes confiamos em nossa saúde, quantas vezes confiamos, ó Senhor, nos nossos contatos, quantas vezes, ó Senhor, confiamos, ó Senhor, no nosso emprego. Nós queremos reconhecer, ó Senhor, que a nossa fé só deve ser colocada em ti, que nós devemos crer em ti e confiar em ti, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós reconhecemos isso, Senhor. Reconhecemos que tu é a glória, teu é o poder e tua é a honra, Senhor, para todos os séculos, ó Senhor. Pedimos-te que neste mundo, quando tivermos que enfrentar problemas elevados, difíceis, Senhor, saibamos em quem colocar a nossa fé. Ajuda-nos, ó Senhor, cultiva em nosso coração a fé, porque nós oramos agradecidos pela beleza da tua palavra e pelo que ela nos lembra, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então cantar o hino 376, lembrando que eu
Vou deixar os cantores conduzindo vocês, porque eles têm boa voz. E eu não quero atrapalhar aí a inspiração espiritual aí deles e suas neste momento de escola dominical. Vamos ouvir o hino 376. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.